Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Nós, da Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, Nosso Lar, nos sentimos muito gratos pela presença de todos os amigos, todas as amigas, nestas noites de segunda-feira, aonde podemos, mesmo à distância, estarmos juntos em torno da doutrina espírita, ouvindo aí a mensagem da semana. Depois a gente escuta aí, ouve também uma palestra esclarecedora, e também no final nós temos a oportunidade de orarmos juntos, fazendo as nossas vibrações a todos aqueles que necessitam. O passe à distância, a gente contribui com esse passe através do pensamento, temos como fluidificar a nossa água. Então, estão sendo noites reconfortantes, porque nos dá a oportunidade de estarmos próximos através do pensamento. Nesta noite nós teremos como palestrante a trabalhadora espírita Ivana Raisk, que vai trazer o tema gratidão. Um tema que o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, tem nos ensinado há muito tempo, que é um comportamento que, se nós conseguirmos, no nosso dia a dia, mesmo diante das nossas lutas, diante das dificuldades que temos, pois está no mapa, da nossa existência atual, ou seja, as metas que traçamos antes de vir para o mundo, ele está cheio de obstáculos. E ser grato a tudo aquilo que nos acontece, grato a, como tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aquela mensagem paciência. Existe muito mais coisas boas nas nossas vidas do que coisas ruins. Só que nós precisamos aprender, e a doutrina nos ajuda, que nos momentos de dificuldade sejamos também gratos, porque por maior que seja a dificuldade, alguém está nos sustentando, alguém está nos confortando, sejam irmãos encarnados ou irmãos desencarnados. Então, a gratidão, ela faz parte de um processo de evolução que nos leva à positividade. E ser positivo atrai para nós coisas positivas e coisas boas. Que a nossa irmã receba do mundo maior as bênçãos, pois é uma trabalhadora assídua. Sempre que a convidamos, ela atende o nosso chamado. Que na sua trajetória espírita ela esteja sempre amparada por esses irmãos do bem, para que ela continue aí levando o seu entendimento e o seu conhecimento da doutrina espírita a todos nós, a todos aqueles que desejam ouvir. Vamos agora nos preparar para dar início à reunião da noite, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao alto, procurando, nesses minutos que passaremos juntos, retirar do nosso íntimo todos aqueles pesos que a vida material nos traz. As nossas decepções, as nossas preocupações, porque são no nosso mundo físico. Isso acontece com todos nós, é natural. E não vai fazer mal nenhum para ninguém. Retirar um pouco desses pesos inúteis por alguns minutos, para que possamos estar livres nesse momento, para que possamos orar a Deus, orar a Jesus, pedindo que este momento seja um momento que possa trazer muita energia boa para todos nós, para as nossas casas, nos nossos lares, que essas energias possam se expandir, alcançando os corações que necessitam, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que esse momento seja um momento em que nos sentamos aliviados dos pesos da vida material. Ampara, Senhor Jesus, a nós todos.
encarnados e desencarnados, frequentadores do planeta Terra. Ilumina os nossos caminhos e esteja conosco, Senhor, hoje e agora e por toda a eternidade. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. André Luiz. Eu sou trabalhadora do Movimento Espírita em Goiás, moro em Goiânia, e é com muita alegria que nós estamos aqui nesta ocasião para refletirmos sobre um tema que eu penso que é muito importante nas nossas vidas em qualquer momento, mas especialmente neste momento em que nós estamos vivendo dias de incerteza, dias de medo, de angústias para muitos de nós. É um momento mais do que nunca de nós exercitarmos o sentimento da gratidão. Nós temos muitos motivos, meus irmãos, para sermos gratos a Deus. Nós estarmos aqui reencarnados na Terra, e os Espíritos nos dizem que a população de desencarnados é cerca de 3 vezes maior. Espíritos, nossos irmãos, aguardando a oportunidade de renascerem aqui. E nós estamos tendo essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Vivendo este momento, que é um momento de transformação na nossa Terra, no nosso planeta. Os Espíritos nos informam que o nosso planeta passa por um período de transição, em que deixará de ser um mundo de expiações e provas e se transformará num mundo de regeneração. O que isso quer dizer? Quer dizer que é natural que neste processo de mudanças, a casa seja remexida, muita coisa seja tirada do lugar. Eu gostei muito de uma analogia que eu ouvi certa vez, em que a pessoa disse que é como se nós estivéssemos em reforma. Então, quando nós vamos, por exemplo, pintar a nossa casa, nós precisamos tirar os móveis todos do lugar, nós precisamos reparar as paredes, depois lixar, faz aquela poeira danada, faz aquela bagunça danada em casa, mas depois que termina, nós limpamos tudo, voltamos tudo para o lugar e a casa fica gostosa, a casa fica limpa, bem cuidada. Então, é o transtorno necessário para que depois venha o bom período, né? Então, a Terra, ela passa por esse período de reforma, de transição. Por isso que nós temos visto tantas coisas acontecerem. E agora estamos vivendo esses dias aí em que um vírus, um elemento que a gente não consegue enxergar a olho nu, dependemos de microscópio para vê-lo, uma estrutura tão simples, e que esse vírus acabou deixando o mundo de pernas para o ar. E muitas vezes enfrentarmos esse inimigo invisível nos causa esses sentimentos de medo, de angústia, de aflição. Mas nós precisamos nos lembrar que Jesus está no leme do barco. Jesus, o nosso irmão querido, o nosso irmão mais evoluído que já esteve aqui entre nós, que cuida e se preocupa conosco, os seus irmãos mais novos. Jesus está no comando desse barco, que é a Terra.
Então, nós precisamos desenvolver esse sentimento de confiança, esse sentimento de entender, de entendimento mesmo, de que Deus está no comando. E que quando nós fazemos a nossa parte, tudo que nos acontecer virá para o bem. E eu quero dizer para vocês que mais do que nunca, para mim, esse tema gratidão, ele tem um significado muito especial, porque eu e minha família, nós fomos acometidos pela Covid. Graças a Deus, nós já estamos bem, nos recuperamos em casa, não precisamos de internação. Então, nós só temos a agradecer a Deus pelo que Ele nos oferece no dia a dia, que servem como aprendizados para nós. E para falar um pouco desse sentimento de gratidão, eu gostaria de compartilhar com vocês um poema que eu tenho certeza que já é conhecido da maioria de nós espíritas, porque foi um poema psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues. E Divaldo usa muito esse poema no encerramento das suas conferências, das suas palestras, que é o poema da gratidão. E eu gostaria de refletirmos juntos um pouquinho sobre o que Amélia Rodrigues nos traz sobre essa temática. Então ela começa dizendo: Senhor Jesus, muito obrigada. Ela se direciona a Jesus. Nós sabemos que Amélia Rodrigues é um espírito que tem uma ligação forte com Jesus. Ela escreve muito sobre passagens da vida de Jesus. E todos nós temos essa ligação com o Mestre. Afinal de contas, Jesus é esse nosso irmão mais velho, que já conquistou todo o processo evolutivo e hoje, como um espírito puro, se preocupa e cuida da evolução de todos nós vinculados aqui ao planeta Terra, desde o começo do planeta. Então, imaginemos, né? Jesus está no comando há quanto tempo? Desde o começo. Então, ela se direciona a Jesus. É claro que essa gratidão, quando nós externamos o sentimento de gratidão por meio de uma prece, nós direcionamos essa gratidão a Jesus, a Deus, que é o nosso Pai Criador. Nós direcionamos muitas vezes aos benfeitores espirituais, aos espíritos amigos, que também podem nos servir de vínculo, né? Uma ligação entre nós e Deus, quando nós nos sentimos afeiçoados a esses benfeitores espirituais. E Amélia Rodrigues, então, se direciona a Jesus e diz: Senhor Jesus, muito obrigada pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste. Era aí que meu poema fugiu aqui da tela. Usando equipamento eletrônico, né, gente? Então, infelizmente, isso acontece. Amélia Rodrigues, ela fala, então, começando o poema da gratidão. Gratidão pelo ar que nos dás, pelo pão que nos destes, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos. Então, só por aqui nós começamos a pensar. Gratidão pelo ar. Quantas vezes nós paramos para pensar em agradecer pelo ar que nós respiramos? E agora, sobretudo, que nós estamos neste período dessa doença, a Covid, que muitas vezes ataca justamente o nosso sistema respiratório, e o medo da maioria de nós é sermos acometidos por essa doença e termos algum tipo de complicação, que faz com que nós precisemos de um suporte respiratório. Olha só, mais do que nunca, como é maravilhoso nós conseguirmos respirar. Que maravilha o ar que Deus nos concede para nutrir o nosso corpo com os elementos necessários à sua manutenção, totalmente de graça. Sentirmos a brisa, sentirmos esse ar circulando. Gratidão, então, porque temos o ar. E ela agradece também pelo pão, o alimento. E quando nós pensamos no pão, nós vamos entender que não somente o pão material, que é tão fundamental para a preservação da nossa vida, para o nosso bem-estar, mas também pelo pão espiritual. E Jesus, ele é esse pão da vida. Jesus é aquele que veio para nos trazer o exemplo, a vivência do amor, de nos apresentar o Deus como Pai amoroso e bom e justo. Então, esse pão da vida, esse pão espiritual, que o Espiritismo nos descortina de uma forma tão clara. Gratidão por este pão. Gratidão pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos. Quantas vezes nós
nem pensamos, não é? Automaticamente nos vestimos, somos protegidos pelas nossas vestimentas e não paramos para agradecer a Deus porque temos essa condição, não é? De termos de nos vestirmos com dignidade, com proteção. Obrigada por tudo de que nos nutrimos. Novamente lembrando, a nutrição material e a nutrição espiritual. Gratidão. Muito obrigada pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Quantas vezes nós paramos extasiados, olhando para uma paisagem? E às vezes é uma coisa comum no dia a dia. Se nós olharmos para o céu, por exemplo, nós que vivemos em Goiás, nessa época do ano aqui, é muito comum que os dias sejam muito claros, o céu muito azul. É uma época linda. E nós então olhamos para o céu e olhamos aquela beleza toda. E muitas vezes olhamos para o campo e no cerrado, é a época em que se florescem os ipês. E aí nós começamos a enxergar os ipês amarelos, os ipês roxos, os ipês brancos, que são árvores lindas. E a natureza nos dá um espetáculo, com cada pôr de sol maravilhoso. E nós não paramos para agradecer a Deus por isso. Sem pensarmos nas noites limpas, nas noites estreladas, nas noites de lua cheia, que clareiam o nosso olhar até onde a vista alcança. Como é bom, como é importante que nós sejamos gratos por isso. Pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Já parou para pensar o quanto é gostoso ouvir o canto dos pássaros? E é interessante que hoje, mesmo nós que vivemos em cidades maiores, ainda temos essa possibilidade. Eu vivo num bairro na minha cidade, de frente a uma praça que tem muitas árvores. Então aqui para nós é muito comum ouvirmos o canto dos pássaros o tempo inteiro. A cada hora do dia, a cada momento é um tipo de pássaro diferente. Inclusive as araras que passam em alguns momentos do dia para lá e para cá e a gente fica observando o voo daquelas aves lindas. Que motivo de gratidão nós temos de Deus embelezar o nosso dia com esses animais tão singelos, mas que enfeitam e embelezam a nossa vida e que são tão importantes para o nosso equilíbrio, não é, ecológico? Muito obrigada, Senhor, pelos olhos que temos. Olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza. Olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. Nos chamando a atenção para a gratidão que nós temos que ter, porque nós conseguimos enxergar. Nós sabemos que nem todos nós temos esta alegria, mas também sabemos que aqueles nossos irmãos que por algum motivo estão passando por essa expiação da cegueira, um dia isso vai passar e eles voltarão a enxergar. E é justamente o que ela diz. E os que perderam a visão? Deixa-me rogar por eles, ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Então, gratidão pelos nossos olhos, gratidão porque nós podemos ver esses espetáculos que a natureza nos oferece diariamente, as belezas que existem no mundo. E são tantos lugares maravilhosos. E hoje, mesmo que nós não possamos ir a esses lugares, nós temos como conhecê-los por meio de fotos, por meio de vídeos, com o que a tecnologia tem para nos oferecer. Graças a Deus, Senhor, porque nós temos a nossa visão e nós podemos enxergar. E nós te pedimos por aqueles que hoje não podem ver, mas na certeza de que eles também voltarão a enxergar e voltarão a ver. Passarão por esta fase que nós sabemos que é necessária para o processo evolutivo, mas que é passageira. Tudo passa. Maria já dizia, isso também passa. Muito obrigada pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigada, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Gratidão por ouvirmos, pelos nossos ouvidos, por podermos escutar.
Obrigada pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do almeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. Quantas coisas maravilhosas nós podemos ouvir, não é? Ouvindo os sons da natureza, ouvindo a voz daqueles que nos são caros, podendo ouvir então o canto, a música, a sinfonia. Quantos motivos nós temos para agradecer a Deus, não é mesmo? E aí Amélia Rodrigues continua dizendo: e os que perderam a faculdade de escutar? Deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Lembrando mais uma vez que aqueles que passam pela dura prova da surdez, também isso passará. A verdadeira vida é a vida do Espírito. Esta vida neste corpo é muito importante para nós, mas ela é temporária. Este corpo ficará aqui, ao pó retornará. Mas nós, como seres espirituais, prosseguiremos vivendo. E eu tenho certeza que aqueles irmãos que estão passando por esse tipo de situação, de cegueira, de surdez, eles recuperarão esses sentidos e sairão vitoriosos dessa reencarnação. Obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina. E pela voz que fala de amor. Obrigada, Senhor. E ela nos alerta para o uso da nossa voz. Esse dom, essa possibilidade que Deus nos dá de nos comunicarmos, de usarmos a nossa voz para levar a mensagem de amor, para levar o canto saudável, para levar a mensagem de Jesus. Nós que somos espíritas, para levarmos a mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, que é a mensagem mais confortadora e esclarecedora que existe. Que nós possamos então usar esta voz para acalmar, para aliviar o sofrimento do outro, usando essa voz em benefício de todas as pessoas e de nós mesmos. E aí ela diz: recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar, e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem à noite nem de dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Também aqueles que por algum motivo se veem privados de terem a voz como instrumento. Que esses possam ter a certeza de que voltarão a falar, de que isso é temporário. Que nós possamos usar a nossa voz, nós que a temos, em benefício de toda a humanidade. E ela segue: obrigada, Senhor, por estas mãos, que são minhas alavancas de ação, do progresso, da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas. Vejam quantos aspectos ela nos mostra da gratidão pelo trabalho, as mãos que representam essa alavanca de ação para nós. E aí ela fala aqui das mãos que acenam a deuses, que fazem parte as despedidas das nossas vidas, não é? Pelas mãos que fazem ternura. E quando nós nos lembramos, quando nós recebemos os nossos filhinhos, a ternura que eles nos inspiram, os nossos pais já idosos, os nossos irmãos, os nossos amigos, que as nossas mãos sejam esses instrumentos de carícia, de conforto, de solidariedade, as mãos que minimizam a dor do outro. E nós sabemos que neste momento de pandemia, a solidariedade é um dos sentimentos mais importantes também de nós desenvolvermos agora. Ela fala ainda das mãos que curam,
A gratidão que nós temos que ter em relação aos nossos irmãos da saúde, que estão aí no campo de batalha, na linha de frente, colocando em risco as suas vidas para salvarem as nossas vidas. Então, a nossa gratidão a todos os profissionais de saúde que não enfrentam, não têm medo de enfrentar os maiores desafios para realizarem bem o seu trabalho. Pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços, como estrelas sublimes fulgindo nos meus braços. Ela lembra então das mãos de psicografia, das mãos daqueles intermediários, dos medianeiros que são os médiuns, que se doam com amor, que colocam a sua mediunidade a serviço de Jesus, como é o caso do nosso querido Divaldo Franco, como é o caso do nosso querido Chico Xavier, como é o caso da nossa querida Ivone Pereira e tantos outros. Esses nossos irmãos médiuns, que por seu intermédio os bons espíritos nos enviam tantas mensagens edificantes, esclarecedoras e consoladoras, como este poema da gratidão, nos enviado por Amélia Rodrigues, pelas mãos de Divaldo Franco. Então, gratidão, Senhor, pelo uso das mãos em nosso benefício. E ela prossegue dizendo: e pelos pés que me levam a marchar, ereta, firme a caminhar, pés de renúncia que seguem humildes e nobres, sem reclamar. E os que estão amputados, os aleijados, os feridos, os deformados, os que estão retidos na expiação, por crimes praticados noutra reencarnação, eu rogo por eles. E posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar e em transportes sublimes com seus braços também afagar. Que coisa linda, não é? E nós temos exemplos de irmãos que, mesmo enfrentando dificuldades em função de deficiências físicas, não mediram esforços para trabalhar em benefício do outro. E aí nós queremos nos recordar de Jerônimo Mendonça, conhecido como o Gigante Deitado, que nosso irmão ali do Triângulo Mineiro, que, embora uma doença incapacitante que o deixou totalmente paralítico numa cama, foi um grande divulgador da mensagem espírita por meio de palestras, que ele ia para todo lado, carregado pelos amigos, na sua cama, na sua maca, e onde quer que fossem as portas abertas, ele ali estava a levar a mensagem de consolo e esclarecimento do Espiritismo. Então são irmãos que nos servem de exemplo, que mesmo diante das maiores dificuldades não medem esforços para fazerem um trabalho em benefício da humanidade. E aí Amélia Rodrigues diz, sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo o que na terra parece incrível. Obrigada, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz ou escola de amor, a mansão da glória ou o pequeno quartinho, o palácio, a tapera, o tugúrio ou a casa de miséria. Obrigada, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. E fica aí a gratidão pelo lar que nós temos, que pode não ser perfeito, porque nós não somos perfeitos. Como é que nós queríamos exigir perfeição? Mas são aqueles que estão conosco não por acaso. São aqueles que estão conosco para juntos aprendermos a amar. Porque nós sabemos que no lar é a primeira escola que Deus nos dá para realmente aprendermos a amar uns aos outros. Gratidão a Deus por essas almas, por esses espíritos que Deus nos ofereceu como família. E aí nós falamos da família que se ampliam os laços, não somente a família consanguínea, mas aqueles que se vinculam a nós pelos laços do afeto. Tanto os familiares consanguíneos, como os amigos queridos. E como é bom termos amigos. Como é bom nos momentos de dificuldade nós sabermos que podemos contar com os amigos. Não há nada que se pague isso.
Então nós temos que agradecer a Deus por esta família, a família consanguínea, a família espiritual, que está conosco sempre. E ela segue dizendo: obrigada, Senhor, pelo amor que eu tenho pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem um lar tiver, ou teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu, como sendo leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinha ao léu, sem alguém para me consolar, direi cantando ainda: obrigada, Senhor, porque te amo e sei que me amas. Vejam que declaração de amor linda a Deus. Porque ela se coloca na situação daquele que não tem nada, que não tem sequer uma tapera, que vive ao léu, que não tem ninguém ao seu lado. E quando nós falamos de não ter ninguém, nós estamos nos referindo ao aspecto do plano físico. Porque nós não podemos nos esquecer nunca de que existem espíritos que nos amam, que se interessam pelo nosso bem. Aquele que se dedica, inclusive, a nos servir como anjo protetor, guardião. E outros que se interessam pelo nosso bem-estar, que estão sempre conosco a nos inspirar os bons pensamentos, os bons sentimentos, as boas ações. Mas se a pessoa se sentir a última e sozinha, ainda assim ela agradece a Deus e diz: porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida, jovial, alegre, por teu amor favorecida. Porque a vida, independentemente das circunstâncias exteriores, das dificuldades que a vida nos ofereça, a vida é para ser vivida com alegria, com jovialidade. Obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em Ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigada, Senhor. E assina Amélia Rodrigues. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigada por estar reencarnada neste momento, neste mundo. Obrigada porque creio em Ti. Porque nós sabemos que para aquele que crê em Deus, que sabe que Deus é esse Pai, que é amoroso, que é justo, que é bom, esse Pai que não deixa que uma folha caia de uma árvore sem que Ele permita, quando nós sabemos que Deus está no comando da nossa vida, tudo fica mais fácil. É mais fácil nós entendermos as desigualdades do mundo, os momentos em que nós vivemos, momentos como esse, de tantas dores e dificuldades para muitos. Que nós sejamos esses, as vozes a proclamar que a vida é maravilhosa, em qualquer circunstância, que Deus é nosso Pai de amor. Então que nós sejamos gratos a Deus pela vida que Ele nos concede, gratos a Deus por essa reencarnação, gratos a Deus porque nos ofereceu o Consolador que Jesus nos prometeu, que é a doutrina espírita. Essa doutrina que vem nos esclarecer e nos consolar. Porque na medida em que nós compreendemos a lei de Deus, nós aprendemos a enxergar o porquê das coisas da vida. E com certeza, quando Allan Kardec nos dizia que não basta crer, é preciso, sobretudo, compreender. Quando nós compreendemos, fica muito mais fácil de nós aceitarmos as dores e as dificuldades. Nós passamos por tudo isso com mais resignação. Gratidão, então, Senhor, pelo Espiritismo na nossa vida. Gratidão por Jesus ter vindo estar aqui conosco, servindo-nos de exemplo, de modelo e guia. Gratidão pela família que o Senhor nos deu, pela inteligência, pela capacidade de aprendermos e pela resiliência de passarmos por situações de conflito, de crise, de dificuldades e sairmos vitoriosos, porque temos fé raciocinada, porque sabemos que o Senhor está no controle e no comando das nossas vidas. Então, como nós podemos perceber, nós temos inúmeros motivos para agradecermos.
Que nós possamos, com esse sentimento doce que é a gratidão, elevar sempre o nosso pensamento em prece a Deus, para louvá-lo, para agradecê-lo por tudo, mas também para pedir que Ele fortaleça cada vez mais a nossa fé, para que nós possamos estar firmes, Senhor, sempre com sentimento de gratidão por tudo que aconteça na nossa vida, por todos os desafios, por todas as oportunidades. E que o Senhor da vida possa nos abençoar hoje e sempre. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Boa noite a todos. Depois dessa palestra, um assunto tão interessante e que tocou o nosso coração, vamos à parte final, ao passe à distância e à fluidificação da água, e também as vibrações. Então você providencia o copinho de água, ainda dá tempo, de buscar o seu copo de água. E já aproveite para tentar acalmar o coração, que é algo muito importante e necessário no momento do passe espiritual, ainda que seja à distância. Não podemos nos esquecer que os nossos amigos espirituais, os nossos anjos da guarda, estão ao nosso lado durante o momento em que estamos participando do passe à distância. Então vamos acerenando, respirando, acalmando. E vamos buscando em nossa mente o olhar amoroso do nosso Mestre Jesus. Aquele olhar que nos dá a impressão de um abraço, de uma acolhida. E vamos buscando a paz e a serenidade desse olhar. E vamos agradecer por estarmos aqui reunidos mais uma vez em nome de Jesus. Porque Ele nos prometeu que onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, que Ele ali estaria. Então tenhamos a certeza de que o Mestre querido está com cada um de nós. Obrigado, Mestre, pelas suas bênçãos em nossa vida. E vamos nos preparando para receber essa luz imensa e cristalina de Jesus em nossos corações, em nossa mente, em nosso corpo físico, em nosso corpo espiritual. Que possamos sentir nesse momento a vibração de amor que só Jesus é capaz de nos trazer. Porque o amor de Jesus provém do Pai, o Criador. E esse amor é capaz de modificar tudo em nossas vidas. Que possamos receber nesse momento os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. Que possamos sentir em cada célula essa luz cristalina. E que possamos perceber em nossos corações esse amor puro de Jesus e de Deus nosso Pai. E vamos aproveitar esse momento para vibrar por todos aqueles que amamos, nossos familiares. Vamos pedir que Jesus entre em nossos lares trazendo a paz, o amor, a harmonia, a união, o equilíbrio. Que o Mestre querido ande junto conosco, aonde formos,
nos alinhando, nos protegendo, nos intuindo sobre as nossas ações, os nossos pensamentos. Que esse Mestre querido seja o nosso médico em todas as nossas dores, todos os sofrimentos, nos curando na alma, no coração. Mestre querido, pedimos pelo nosso planeta Terra, para que o Senhor acalme a natureza, proteja os animais, iluminem as crianças que vão levar à frente esse planeta regenerado. Que possamos, Mestre querido, nos modificar intimamente, nos preparando para essa transição planetária que agora acontece. Que o Senhor esteja conosco, Mestre querido, principalmente nos momentos de atribulações, de dúvidas, de dificuldades, nos ajudando naquilo que for possível. Vamos te pedindo a proteção e o auxílio, a sustentação da nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Sustentando os trabalhadores, as equipes espirituais, aqueles que estão em tratamento, os que estão assistindo agora esse passe à distância e que já fazem parte da nossa casa, do nosso coração. Mestre querido, não podemos nos esquecer de todos aqueles nossos irmãos que estão à margem, normalmente à margem da sociedade, que estão nas prisões, nos asilos, nos orfanatos, nas ruas, que estão passando por provas difíceis, grandes dificuldades. Que o Senhor ilumine todos esses nossos irmãos nos seus sofrimentos. E te rogamos, Mestre querido, o seu auxílio e da espiritualidade amiga na maior luta que temos enfrentado, que é justamente nos modificar moralmente e intimamente. Ajuda-nos, Senhor, a combater o egoísmo, a vaidade, o orgulho, que muitas vezes nos atrapalha e nos faz falar e ter atitudes que não estão nos seus ensinamentos. Ajuda-nos nessa missão maior que temos nessa vida, que é a nossa reforma íntima. E esteja, Mestre querido, nesse momento, por meio dos espíritos amigos, dos nossos protetores, junto à água que nós colocamos para ser fluidificada, para que o Senhor deposite os fluidos necessários a cada um de nós. Mestre amado, temos a certeza da sua intercessão em nossas vidas, em nossos corações, porque carregamos a Ti dentro de nossa alma. E é por isso que nós te rogamos que o Senhor continue ao nosso lado, Senhor, hoje e por todo o sempre. Que assim seja. É um prazer imenso ter todos vocês nos acompanhando nesse nosso trabalho. E esperamos que cada um possa sentir essas vibrações verdadeiramente
porque esse trabalho tem sido feito com muito amor e carinho para cada um. Uma boa noite a todos e permaneçam na presença do nosso querido Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.